Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder compartilhar da palavra de Deus. E eu quero de antemão já parabenizar você que é novo convertido, nova convertida, você que tem tomado a sua decisão de servir a Jesus, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e tornar-se um discípulo de Jesus, porque ser discípulo de Jesus é justamente ser um seguidor de Jesus, ser um aprendiz do Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que decidem-se por servir a Jesus, de fato ele se torna um discípulo de Jesus, muitas vezes é chamado de cristão, de evangélico, e o mais importante é saber que estamos numa nova perspectiva de vida daqui para frente. E eu gostaria de, nesse contato, poder trazer alguns esclarecimentos importantes acerca dessa nova vida em Cristo. Eu gostaria primeiramente de falar pelo menos sobre 4 importantes informações do que não é ser um cristão, do que não é ser um discípulo de Jesus. Em primeiro lugar, não é ser discípulo de Jesus ser um religioso, ou seja, frequentar uma religião, participar de um grupo religioso. Isso em si não torna a pessoa um cristão. Isso em si e unicamente apenas entrar num grupo religioso não é suficiente para fazer da pessoa um cristão, um discípulo de Jesus. Às vezes as pessoas pensam que simplesmente por frequentar uma determinada religião, um determinado templo religioso, muitas vezes até desde a sua infância, isso o torna, o faz ser um cristão, mas na realidade não o faz. Uma outra coisa, uma segunda verdade importante sobre o que não é ser cristão, e aí a gente precisa entender isso, é justamente a pessoa viver isolada. Tem pessoas que pensam que pelo fato de se tornarem cristãos, pelo fato de ter entregado a vida a Jesus, isso implica em a pessoa viver completamente isolada do mundo, isolada das pessoas. Muitas até deixam de trabalhar, deixam de estudar, porque agora querem viver uma vida totalmente dedicada a Cristo. Mas entenda que a Bíblia não diz de maneira nenhuma que isso deve ser a postura de um cristão. O próprio Jesus, orando pelos seus discípulos, orando pelos seus seguidores, ele disse: Pai, eu te peço não que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, ser cristão, ser um servo de Deus, não significa viver uma vida isolada, também não significa unicamente ser membro de uma religião específica. Então, você que tomou a decisão para Cristo, saiba que você tem a liberdade, claro, de continuar trabalhando, continuar estudando, de continuar vivendo a sua vida em sociedade, porque o próprio Senhor Jesus assim viveu. Uma outra verdade importante, que às vezes alguns novos convertidos entram meio que em parafuso, é a questão de que pensam que ser discípulo de Jesus implica em ser perfeito, implica no fato de ser impecável, de não mais ter falhas na sua vida, porque agora ele é um discípulo de Jesus. Isso não é verdade, ou é uma meia verdade. Na realidade, o discípulo de Jesus, ele deve procurar de fato viver de uma maneira diferente, mas não quer dizer que o fato dele ter entregue a vida para Jesus o torna uma pessoa totalmente isenta de erros ou isenta de falhas. De maneira nenhuma. Em 1 João, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que se dissermos que não temos pecado nenhum, nós enganamos-nos a nós mesmos e a verdade de Deus não está em nós. Então perceba que todo ser humano, todo aquele que entrega a vida para Jesus também, nós vemos que os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, aqueles que andaram com Jesus, todos eles tinham suas falhas. Então a falha, o erro, os defeitos é inerente à existência humana. Nós não temos como divorciar isso da nossa existência. Então, se você de repente se deparou com um erro, uma falha durante esse começo da sua vida cristã, fique tranquilo, porque o ser cristão não nos isenta de sermos falhos, de errarmos muitas vezes.
mesmo contra a nossa vontade. Depois eu vou explicar isso melhor. Mas há uma quarta verdade importante acerca do que não é verdade acerca do que ser cristão. Só para relembrar, é que ser cristão não implica dizer ser uma pessoa impecável, ser cristão não implica dizer ser uma pessoa religiosa, ser cristão não implica dizer unicamente ser uma pessoa que vive isolada de tudo e de todos. Ser cristão, na realidade, também não estar vivendo uma vida isenta ou sem problemas. Alguns pensam que agora eu estou seguindo a Cristo, agora eu estou servindo a Cristo e, portanto, eu não vou ter mais problemas na minha vida. Isso não é verdade, de forma alguma. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus teve problemas. O próprio Senhor Jesus passou por adversidades diversas. Se você ler os evangelhos, no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e o Evangelho de João, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, você vai perceber o quanto Jesus padeceu por dificuldades e os seus discípulos também. Então, não fique frustrado se de repente você entregou a sua vida para Jesus e de repente continua desempregado e de repente continua com alguma enfermidade, com algum problema familiar. Ora, o fato de servir a Jesus não implica dizer que todos os nossos problemas terão que ser solucionados. Não é bem por aí, não é por esse caminho. Jesus nunca ensinou isso. Pelo contrário, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Então, tome cuidado para que você não seja, de certa forma, ludibriado por alguém no sentido de trazer uma má explicação acerca do cristianismo, do que é ser servo de Jesus, do que é viver uma vida desse evangelho maravilhoso. Você sabia que a palavra evangelho quer dizer boas notícias? Quando nós falamos aqui da Bíblia, nós falamos que a Bíblia é a grande e excelente e ótima notícia que Deus trouxe através de vários autores para as nossas vidas. E dentre essa grande notícia está acerca da salvação na pessoa do Senhor Jesus, quando nós cremos no Senhor Jesus de todo o nosso coração. E aí sim, quando nós cremos em Jesus, nós passamos a sermos assim discípulos dele, nós passamos a ser servos dele, passamos a ser pessoas que buscam segui-lo de todo o nosso coração. Então eu gostaria de falar pelo menos agora sim de pelo menos 5 verdades importantes do que é um discípulo de Jesus, do que é de fato uma nova vida na pessoa de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, ser um servo de Jesus é ser alguém perdoado por Deus, é verdade, porque aquele que entrega a vida para Jesus, a primeira grande bênção, podemos dizer assim, que ele recebe é o perdão dos seus pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram. Todo o ser humano já nasceu debaixo de uma natureza pecaminosa. E em Romanos capítulo 3, versículo 26, capítulo 6 e o versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna na pessoa de Cristo Jesus. Então, perceba que o ser servo de Jesus, o ser discípulo de Jesus, é ter essa possibilidade de receber o perdão, de receber a vida da pessoa de Jesus para nós. E olha que a palavra de Deus diz que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados. Inclusive, é a única pessoa que pode perdoar os nossos pecados, é a pessoa do Senhor Jesus, porque foi o único que morreu pelos nossos pecados, foi o único que morreu na cruz de maneira substitutiva. Ele morreu lá no nosso lugar, ele morreu, a Bíblia diz lá no capítulo 53 de Isaías, que verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso quer dizer o quê? Que Jesus tomou as nossas culpas, tomou os nossos pecados e morreu na cruz,
no nosso lugar. E hoje, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós somos absolvidos por Deus. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que naquele dia que entregou a vida ao Senhor Jesus, teve uma sensação de que parece que estava tirando 50 quilos das suas costas, era o fardo, o peso do pecado que estava sobre a sua vida. É por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso você vai encontrar no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. A partir do versículo 25 você já pode ler, você vai entender isso perfeitamente. Querido, então a primeira verdade sobre o que é ser um discípulo de Jesus é ser alguém perdoado por Deus. Em segundo lugar, ser um discípulo de Jesus, ser um servo de Jesus, é alguém que, além de ser perdoado por Deus, torna-se filho de Deus. Você sabia que nós não nascemos filhos de Deus? Nós nascemos, claro, como criaturas de Deus. Deus nos fez, Deus nos criou, mas nos tornamos filhos de Deus quando passamos a crer na pessoa de Jesus. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 1, e o versículo 11 e o versículo 12. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa! Então, filhos de Deus são aqueles que creem no Senhor Jesus. Como você creu? Crê ao ponto de entregar a vida, de se arrepender dos seus pecados, de reconhecer que é pecador e que precisa da misericórdia de Deus na vida. Isso, de fato, implica em ser um discípulo de Jesus, ser perdoado e tornar-se filho de Deus. Mas há uma terceira verdade importante sobre o que significaria ser um discípulo do Senhor Jesus. Ser um discípulo do Senhor Jesus é ser membro do corpo de Cristo. Parou para analisar? A Bíblia vai comparar a igreja como um corpo. A Bíblia vai comparar a igreja como na realidade, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E cada um de nós somos membros individualmente desse corpo. Então, ser igreja do Senhor Jesus ser discípulo do Senhor Jesus é fazer parte desse povo de Deus, é fazer parte não só da família de Deus como um filho de Deus, mas ser parte do povo de Deus. Então é importante saber isso. Você é perdoado por Deus, você é filho de Deus e você é membro da igreja, você é membro compõe o corpo de Cristo, o grupo de todos aqueles que se convertem a Cristo. Mas uma outra verdade também é que aquele que entrega a vida para Jesus, ele é morada do Espírito Santo. Que coisa bela! O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele vem habitar na vida daquele que entrega a vida para Jesus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6 e o versículo 19, a Bíblia vai dizer que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ora, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. O Espírito Santo, o representante da Trindade Santa, vem habitar na nossa vida. Ou seja, Deus habita na vida de cada um de nós dia a dia. Mas há uma outra verdade acerca do que é ser um cristão, do que é ser um discípulo de Jesus. Aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele é alguém que passou a ter direito à vida eterna. Que coisa maravilhosa! Perceba que as bênçãos do viver em Cristo não fica apenas aqui. Os privilégios não estão apenas aqui, mas os privilégios perpassam para a eternidade. Aquele que serve a Jesus, ele serve a Jesus não somente sabendo de que Deus está com ele aqui, de que Deus perdoa os seus pecados e que ele pode ter uma consciência tranquila aqui, mas aquele que serve a Jesus,
de fato, ele tem a possibilidade de viver uma eternidade, uma vida pós-morte, de paz, de alegria na presença de Deus. A Bíblia diz que só existem dois caminhos. Um conduz ao inferno, é um caminho largo que conduz ao inferno, que é um lugar de tristeza, de dor, de sofrimento. Mas há um outro caminho, um caminho estreito, onde Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Um caminho estreito, e esse caminho estreito, ele conduz a uma eternidade, ele conduz à vida eterna. Então, ser discípulo de Jesus implica em alguém que tem o direito da vida eterna. Não somente foi perdoado aqui, não somente se tornou filho de Deus aqui, não somente compõe a igreja do Senhor Jesus aqui, mas ele também tem o direito de viver eternamente na presença de Deus. Agora deixa-me dizer uma coisa, todo privilégio ele anda junto com responsabilidades. E ser discípulo de Jesus implica no privilégio de ter Jesus na vida aqui e posteriormente na eternidade, mas implica também no comprometimento, implica em viver uma vida separada. Não é uma vida isolada, mas é uma vida separada, é uma vida dedicada para Deus. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar se dedicando à sua família, você vai continuar com seus estudos, você vai continuar tendo amigos, você vai ter seus compromissos normais, como qualquer ser humano, porém, a sua vida será guiada, conduzida, norteada pela Bíblia, pela Palavra de Deus. E isso implica em dizer uma palavra muito interessante, que faz parte da vida do cristão, é a palavra santificação. Essa santificação é o processo pelo qual Deus nos separa para Ele. E não somente Deus nos separa para Ele, mas também nós procuramos nos separar para Deus. Quando cremos no Senhor Jesus, Ele nos santifica, Ele nos separa. A palavra santidade, ou santificação, melhor dizendo, quer dizer separação. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Deus ele nos separa. Poxa, esse aqui agora é meu filho, esse aqui agora é meu servo. No sentido espiritual, Ele nos separa para Ele. E automaticamente também nós temos o comprometimento de viver para Deus, de viver uma vida que agrada a Deus. Se a gente roubava antes, não rouba mais. Se nós tínhamos uma vida de imoralidade sexual antes, procuramos não ter mais. E com isso, eu falei antes que o Espírito Santo vem habitar em nós, o próprio Espírito Santo nos ajuda, ele nos dá esse sentimento de procurar agradar a Deus, ele nos dá esse sentimento de procurar servir a Deus voluntariamente e prazerosamente. Então a vida de santificação não é uma vida penosa, não. A vida de santificação é uma vida de esforço, mas é uma vida de prazer em querer agradar a Deus, porque nós sabemos que a nossa vida de fato não tem sentido se não for na presença de Deus. E é um processo paulatino, é um processo que vai aperfeiçoando dia após dia até chegarmos nos céus. Ninguém vai ser perfeito aqui, como eu já disse, mas procuraremos viver uma vida que agrada a Deus, e para isso vamos procurar cada vez mais estudar, buscar o conhecimento da palavra de Deus, buscar orientações com outros irmãos mais experientes para poder conhecer melhor a vontade de Deus, e o próprio Espírito Santo vai nos ajudar a agradar a Deus. Claro que isso só podemos fazer mediante a misericórdia, através do sacrifício de Cristo Jesus e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Então, eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, que entregou a vida a Cristo Jesus há pouco tempo, agora há pouco, que seja feliz. Saiba que os seus pecados já foram perdoados, que Jesus lhe ama e que Jesus vai tomar você pelas suas mãos e vai lhe ajudar a caminhar até o fim. Dificuldades vão surgir, mas com certeza você tem a certeza absoluta que os seus pecados foram perdoados, que você agora é filho de Deus, você é membro do povo de Deus. E acima de tudo, o Espírito Santo habita na sua vida, Deus lhe deu a vida eterna e Ele vai lhe ajudar, vai lhe potencializar a ter uma mudança de vida por meio desse processo chamado santificação. Então que Deus te abençoe. Se Deus permitir, estaremos mais uma vez nos encontrando aqui nesse canal,
Minutos de Educação Cristã na Web, compartilhando um pouco mais sobre essa nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.